Leitura de hoje, 2 Coríntios 4, 7 a 15. Estola vermelha em honra do apóstolo Tiago, Marte. A todos os apóstolos, estolas vermelhas. É o sangue, o testemunho deles, apóstolos do Senhor. Irmãos, Paulo escreve para a comunidade de Corinto, hoje para toda a Igreja Católica, e nos chama de irmãos. Trazemos esse tesouro em vaso de barro. Que tesouro? A nossa fé, a graça de acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa vida cristã, toda a orientação da nossa vida cristã, todo o nosso zelo pela vida cristã, todo o bem que nós fizemos. Mas nós trazemos tudo isso em um corpo mortal, factível, que ainda pode pecar. E nós temos que lutar contra o pecado. É o que eles chamam aqui de vaso de barro. Tesouro em vaso de barro. O tesouro é a fé, é Cristo em nós, né? O Espírito Santo em nós. Para que todos reconheçam que esse poder é o poder de quem? De Deus, da graça de Deus, do Espírito Santo. Extraordinário vem de Deus, Cristo vem de Deus, o Espírito Santo vem de Deus, a vida cristã vem de Deus, o sacramento da Igreja Católica vem de Deus, e não de nós, não é coisa nossa, não é coisa humana. A igreja humana é só humana? Não. A igreja é o quê? Divina e humana, o vertical e o horizontal. Infelizmente, hoje muitos na Igreja Católica falam só do horizontal, querem transformar a igreja numa ONG, e não é. Deus se encarnou, então tem a verticalidade, a transcendência, o divino na igreja. Cristo é divino humano. Hoje muitos só falam do humano. Pode falar do humano, mas não esqueça o divino. Se você negar o divino, isso é heresia na Igreja Católica. Se disser que Cristo é só homem, heresia. Disser que é só Deus, heresia. E Cristo é o que? Homem, Deus. Somos afligidos de todos os lados, nossa condição mortal. Então, Paulo hoje discursa acerca da nossa condição mortal. Sofrimento, dor, tudo. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos. Eu sou afligido. Provado, tentado. Vencido, nunca. Por quê? O Espírito Santo está dentro de mim. Então, se eu sou fiel, me mantenho fiel à Igreja Católica, à doutrina católica, eu não serei vencido. Ou no presente, como ele está dizendo aqui, eu não sou vencido. Não sou vencido pela angústia. Muita gente hoje sente angústia porque tem que crescer na fé. Ou alguma coisa do passado que se culpa. Peça perdão a Deus de todo pecado hoje, pronto. Na primeira oportunidade, confesse com o sacerdote, comungue. Hoje, comunhão espiritual é válida? É. O Santo Padre Papa Francisco liberou. Não vencido pela angústia. Eu não sou vencido pela angústia. Entendeu? Posso até sentir, mas não sou vencido pela angústia. Postos entre os maiores apuros. Nós temos apuro na vida, irmão. Tentação, prova, isso, aquilo outro. Mas sem perder a esperança. Você quer vencer a prova? Quero. Tenha esperança em Nosso Senhor. O que é a esperança? Leia lá Hebreus 11. Hebreus 11 fala da fé, mas está muito perto aí. Fé e esperança. O que é a fé? Acreditar em algo como já acontecido, que ainda não aconteceu. Eu creio na ressurreição. Você já ressuscitou? Não. Eu creio na minha ressurreição. Você já ressuscitou? Não. Então isso é fé. E a esperança igual. Esperar em algo como já acontecido, que ainda não aconteceu. Eu espero o quê? Ressuscitar com Cristo. Então qual é o antídoto da angústia? Angústia e esperança. Qual é a vacina contra o apuro, a dor, o sofrimento? Esperança. Fé. Sem perder a esperança. Eu não perco a esperança. Pronto. Igual aquele barco, né? Ondas revoltas, né?
O senhor parece dormir, não está? Colocou a cabeça dele no travesseiro e está acordado. O que ele quer? Fé. Que eu tenha fé, que você tenha fé. Mas está durando muito tempo, fé. Mas a razão de eu estou entrando no barco. Espere no Senhor. Ele é o timoneiro, está lá com um lemezinho, levanto. Ele, Maria, os anjos, os santos. Você vai temer o quê? Um vírus velho aí desse aí. Tenha fé. Perseguido, mas não desamparado. Está sendo perseguido? Estou. Espere no Senhor. Ele não nos desampara nunca. Derrubado, mas não aniquilado. Caiu? Levanta. Pecou? Levante. E lute. Lute com o quê? Com a graça de Deus. Adoração tem todo dia. Comunhão espiritual todo dia. Você quer o quê? Então a nossa arma é essa. Agora fica o dia todo na televisão escutando vírus, aí depressão e vírus. Você quer o quê? Você está deixando de entrar na sua barca a água. Como é que eu tiro a água? Ore. Passo o dia em oração, orando, entregando, tendo fé, esperança. É um ato. Fé é um ato. É uma graça de Deus. É uma atitude. Creia, pronto. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos, diz o apóstolo, os sofrimentos mortais de Jesus. A dor de Jesus. A dor de Jesus, o sofrimento de Jesus, a cruz de Jesus, eu carrego, eu levo dentro de mim. Só que essa dor, esse sofrimento, essa cruz é redenção. Na hora que ele morreu, ressuscitou. Pronto! Então, o que eu carrego não é só a cruz, não. Tá ali, eu carrego a ressurreição, a promessa da ressurreição. E não só a promessa, eu carrego comigo a ressurreição. Porque, segundo o Evangelho de João, a ressurreição inicia aqui com a vida de fé. Então, se eu creio, eu já ressuscitei. Então é só acreditar, esperar em Deus. Isso aqui é uma leitura de esperança, muita. Para que a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. Então, se eu levo a cruz de Cristo, a dor de Cristo, o sofrimento de Cristo, a ressurreição de Cristo me ressuscitará, me glorificará nele. Então, eu não morrerei a morte eterna. Morrerei essa morte aqui, viverei na eternidade com ele. Aquele que leva em si o sofrimento mortal de Jesus, cruz, dor, nele será manifestada a vida de Jesus. Então, se eu morro em Cristo, eu ressuscito em Cristo. Se eu sofro em Cristo, eu ressuscito em Cristo. Se eu carrego a cruz de Cristo, eu ressuscito em Cristo. Leia Romanos 6, de 1 a 11. É o que ele está dizendo aqui. Morrer a morte de Cristo para ressuscitar com ele. Eu cito esse texto no batismo. Tá? De fato, nós, os vivos, continua o grande apóstolo Paulo, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus. A cada segundo, microsegundo, microsegundo, eu estou me aproximando da minha morte. Porque eu estou envelhecendo, as células estão envelhecendo, estou ficando esquecido. A cada segundo, ou menos que um segundo, eu estou envelhecendo, irmão, eu e você. O que quer dizer envelhecer? O Heidegger colocou lá que o homem é um ser para a morte. Eu estou envelhecendo, estou morrendo cada segundo. Só que eu que sou cristão católico, eu estou morrendo a vida mortal e me aproximando da vida imortal, celestial, glorificada, ressuscitada com Cristo. Então, se eu estou morrendo cada dia, esse é um lado negativo, se você quiser, eu estou me aproximando da vida eterna. E esse é o lado positivo. Estou me aproximando da morte mortal. Para quê? Para chegar à vida imortal com Cristo. Somos continuamente entregues à morte, cada segundo, por causa de Jesus, né? Fora que todo sofrimento que vem a nós, porque a gente é contra o mundo. E o mundo é do Satanás, então o Satanás se revolta contra nós. Quando a gente acorda, ele já está tentando, provando isso, aquilo. Mas eu tenho que ter consciência que eu sou de Cristo.
Então a dor, a morte, tudo isso Cristo transformou em alegria e ressurreição. Eu tenho que ter então o quê? Nada. A dor, se eu carrego a dor por Cristo, céu. O sofrimento, se eu carrego por Cristo, céu. A prova, a tentação, a humilhação, a morte, na hora da morte eu entro no céu. Glória a Deus pela morte, porque vai me levar ao céu. Eu dar glória a Deus pela morte, né? Para quê? Para que a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. E a nossa natureza mortal será glorificada. O nosso corpo mortal será glorificado. A ressurreição é da carne. Não é só a ressurreição da alma, não. Esse pessoal que vê a alma aí é bom comer um pouquinho de carne, tomar um caldo de carne, né? Porque só a alma não existe, não. Quando eu ressuscitarei, né? Eu ressuscitarei corpo, alma e espírito. Eu vi uma alma, viu nada. Se você viu alguma coisa, se é alguém ressuscitado e não volta não. Só em casa aí, né, que o Senhor permite. É corpo, alma e espírito. Agora dizer, viu uma alma, não viu nada. Assim a morte age em nós. Cada dia, cada segundo, cada minuto, cada tempo, cada momento, a morte está agindo porque eu estou envelhecendo, me aproximando do dia da morte, que é o dia da vida, para quem acredita. Assim a morte age em nós e a vida age em vós. Aqui o Paulo está fazendo trocadilho. Ele está se entregando a vida dele a Cristo pela comunidade de Corinto, né? Então ele tá morrendo pela comunidade. Para quê? Para que a comunidade viva. É a nossa vocação. Cada um morre para si, para que o outro viva. É o amor cristão. Dá a vida pelos outros. Então Paulo morreu como? Fadiga, perseguição, condenação à morte, prisão, açoite, naufrágio. Fez isso tudo por quê? Pelas comunidades. Para anunciar nosso Senhor. Pelas comunidades que ele fundou. É o trocadilho dele aqui. Paulo é muito inteligente, muito bonito. O jeito que ele escreve, muito bonito. Assim a morte age em nós, nele, pela vida que ele quis, né? De se entregar, de ser perseguido, isso, aquilo. Cada perseguição é uma morte, cada cruz é uma morte, é uma morte. Só que ele vai morrer com Cristo, irá ressuscitar. Então a morte dele é vida para ele e vida para a comunidade, porque ele está dando a vida dele para quê? Para a comunidade. Assim, nossa vocação, o casado que dá a vida pela esposa, pelos filhos, a esposa pelo marido, pelos filhos, com paciência, os filhos pelos pais entre si, o sacerdote pela igreja. A gente está morrendo, dando nossa vida pelos outros, para quê? Para ressuscitar. Estou morrendo de graça, não. Eu quero a ressurreição. Mas sustentado pelo mesmo Espírito de fé. Então, o Espírito de fé que nos dá a fé, que nos confirma a fé. A fé que é o sustentáculo da nossa esperança, é o amém de Deus. Cristo é a fé. Cristo é o amém de Deus. Está lá no Apocalipse. O amém. Leia Apocalipse 1. Quando escreve, o Espírito escreve as igrejas. 7 igrejas. Inclusive a de Éfeso, onde está João, que a tradição coloca como autor do Apocalipse. Não vou discutir essa questão aqui. Aí é curso de Bíblia, mas a tradição o coloca como autor do Apocalipse. Sustentados pelo mesmo Espírito de fé, segundo o que está escrito. O que é que está escrito? Eu creio, e por isso falei. Então, ele fala, ele anuncia de acordo com o que ele crê. E ele crê de acordo com a revelação que ele teve, e que é de Cristo. Onde está essa revelação lá em Paulo? Atos 9, 22 e 26. Leia lá. A conversão dele, que é o chamado de Paulo. Leia hoje. Eu creio, por isso falei. Então, ele fala porque crê. E ele creu a partir da ressurreição, da revelação que teve do Cristo ressuscitado. Atos 9, 22 e 26.
3 relatos do encontro de Paulo com Cristo ressuscitado. Até em Gálatas ele fala disso. Em Gálatas 1, leia lá Gálatas. Por isso, também nós cremos e falamos. Nós quem? Ele e nós. Eu estou falando aqui o que eu acredito. Aí você anuncia o Cristo a partir do que você acredita. Certo de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus ressuscitará a nós com Jesus. Então, aquele que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo, quem foi? O Pai, Deus, ressuscitará a nós com Jesus, em Jesus, porque sem Jesus não existe nada. Só a partir de nosso Senhor existe tudo, inclusive a vida eterna, porque a morte consequente do pecado original, pior consequência, foi vencida pela morte de Cristo. A morte de Cristo matou a morte do pecado, nos dando o quê? A vida eterna. Isso na cruz. Certo de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, nos ressuscitará também com Jesus, por Jesus, em Jesus. E eu serei de Jesus, porque sem Jesus faço nada. E nos colocará ao seu lado. Paulo está dizendo que nós que cremos estaremos ao lado de nosso Senhor. Ele está à direita do Pai e nós ao lado dele. Queira Deus, eu quero estar com Maria. Né? Toda a Eucaristia eu celebro para ela. Né? Juntamente convosco. Então, o Pai, Cristo à direita do Pai e todos nós à direita de Cristo, ou ao lado de Cristo. Uma cena belíssima. Tudo isso é por causa de vós. A vida de Paulo é por causa da comunidade. A vida do padre é por causa da comunidade. A vida do esposo por causa da esposa, homem e mulher, e pelos filhos. A vida da esposa pelo esposo, pelos filhos. A vida dos filhos entre si, pelos pais. E quem é solteiro, entrega a vida ao nosso Senhor. Vive castamente, pronto. Tudo isso é por causa de vós. Eu estou anunciando por você, estou querendo explicar a vocês tudo isso, seguindo Paulo, né? Para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Belíssimo! Então, por que ele anuncia? Por causa da comunidade, eu estou anunciando por causa de vocês. Para quê? Então, para quem? Para a comunidade. E para quê? Qual é o objetivo? Então, aqui tem um para quem? Comunidade. Qual é o auditório? Comunidade. E para quê? Qual é o objetivo? Ele diz. Para que a abundância da graça... quando eu estou anunciando aqui Cristo. Quem é Cristo? A graça de Deus. Então, eu estou anunciando a graça de Deus e estou anunciando pela graça de Deus. Porque se ele não me dá a graça, eu não anuncio a graça. A fé é uma graça de Deus. Então, para que a abundância da graça que eu estou anunciando, que é Cristo, em um número maior de pessoas, quanto mais eu anunciar, mais gente se converte, maior cresce a graça de Deus no mundo, para vencer o pecado do mundo, que hoje tem um grande pecado. Então, muito bom anunciar o Reino de Deus, o Evangelho, anunciar de maneira correta. Para quê? Para que muitos se convertam. Se convertendo, aumenta o quê? A graça de Deus. É o que ele está dizendo. Para que a abundância da graça dos convertidos e da graça que é anunciada, que é nosso Senhor, e um número maior de pessoas, quanto mais assistir, melhor, faça crescer a ação de graça. Aí o convertido, que foi agraciado, dará ação de graça ao nosso Senhor. Ao Pai, por meio de nosso Senhor. E qual é a ação de graças ao Pai, por meio de nosso Senhor? Eucaristia, que já é uma graça. Já é uma graça, não. É a maior graça. Eucaristia é a maior graça. Eucaristia é a maior graça. A maior oração que existe é Eucaristia. Ah, não posso assistir a missa agora não, que eu estou rezando. Irmão, não diga isso não. A Eucaristia é maior do que qualquer oração. É a grande oração de nosso Senhor ao Pai. Possa crescer a ação de graça, a Eucaristia. Né? Queira Deus que volte presencial. Hoje é
online, para a glória de Deus. E Eucaristia o que é? Glória de Deus, glorificar a Deus, ação de graça de Cristo, que Cristo dá a Deus. Então, uma frase muito densa de significado. Para que a abundância de graça que acontece quando eu anuncio a graça e quando mais pessoas se convertem pela ação da graça de Deus, que é Cristo. Em um número maior de pessoas, muitos mais se converterão. Faça crescer a ação de graça. Uma vez convertido, eles darão graças a Deus e anunciarão a graça, e assim a graça será multiplicada e darão graças a Deus. Então, a graça que há em mim, quando eu anuncio, e eu anuncio a graça, converterá pessoas que se encherão da graça de Deus, que darão glória a Deus, que converterão outras pessoas. Assim o reino da graça cresce e diminui o reino do cão, do pecado, da pederastia, né? Sodomia aí que está cheio. Hoje até legalizaram sodomia como uma coisa legal. O mundo hoje está, né? Deu as costas para o nosso Senhor, está virado. Para que a abundância da graça em um número maior de pessoas, quanto mais se converterem, faça crescer a ação de graça, darão ação de graça, Eucaristia, para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima.